O assunto agora é pesquisa agrícola. A citricultura paulista reduziu expressivamente em 2 décadas o consumo de água, o suficiente para abastecer por um dia 200 milhões de pessoas. Uma técnica de aplicação diminuiu o volume de cauda nos tratamentos de pomares e manteve a cultura viável no país. E para falar mais sobre este assunto e esses resultados, eu converso agora com o pesquisador Hamilton Ramos, que já está conectado aqui com a gente. Bom dia, Hamilton. Seja bem-vindo ao JTV1. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Hamilton, qual foi a técnica utilizada para alcançar esses resultados? Pedro, na realidade foram várias técnicas. Quando nós começamos, há cerca de 20 anos atrás, o padrão de pulverização em citros era uma pulverização com altos volumes de cauda, né? A cauda seria a mistura do defensivo com a água. Isso porque a planta de citros, sendo uma árvore, era muito difícil colocar essas gotas de pulverização no interior dessa árvore. Então, para os produtores na época, os equipamentos eram diferentes e se utilizava um grande volume para conseguir fazer isso. Junto com o Fundecitros, trabalhando a técnica de aplicação, trabalhando os equipamentos, trabalhando aspectos técnicos como não pensar mais em volume por planta, mas pensar em cobertura, ou seja, quanto de cauda, quanto de ativo está chegando em cada parte da planta, trabalhando conceitos como não mais volume por planta, mas volume por metro cúbico de copa, para entender não só quanto está chegando, mas onde essa cauda está chegando, qual é a quantidade necessária para efetivamente controlar as pragas e doenças. Então, trabalhando toda essa cadeia de parâmetros dentro da organização é que nós conseguimos esse resultado. Foram cerca de 20 campos experimentais montados ao longo desses 20 anos para nós podermos chegar nisso. E, com um detalhe, ainda é um trabalho em desenvolvimento. Nós acreditamos que ainda conseguimos melhorar esses resultados com novas técnicas e equipamentos de aplicação que estão chegando ao mercado. Essa tecnologia é acessível aos citricultores? Ela é acessível desde o micro ao macro citricultor, porque não muda em nada o equipamento que o citricultor já utiliza hoje. O que nós trabalhamos muito é a forma de como regular e a forma de como utilizar esse equipamento. Esse foi o grande pulo do gato. Então, para o citricultor, na realidade, toda essa economia não demanda investimento extra, demanda só mudar um pouco a forma como ele enxerga o equipamento e como ele regula esse equipamento. Esse é o pulo do gato e é aí que nós trabalhamos. Então, adotar a tecnologia não custa R$1 a mais para o produtor. E como ficou a produtividade dos pomares, né? Queria que você ressaltasse um pouco mais sobre essa questão, né? Diminuiu a questão dos defensivos junto com as águas, né? A cauda, mas a produtividade, ela se manteve. Até aumentou. Então, Pedro, o que nós temos que ver é que essa redução, ela veio no seguinte cenário. Quando nós começamos lá atrás, né, há 20 anos atrás, se plantava 200 árvores de citros em 1 hectare. Hoje, são 600 plantas por hectare e nós conseguimos essa redução mesmo nesse cenário. Como nós trabalhamos cobertura, né, não reduzimos a quantidade de ativo chegando na planta, a produtividade não interferiu, o período de controle das pragas não interferiu, só reduzimos efetivamente o volume de cauda. E por um outro lado, como os volumes eram muito grandes e os produtos in citros eram normalmente recomendados em concentração, né? Normalmente, produtos in situ são recomendados em dose por 2.000 litros da água, até o ponto de escorrimento, até cerca de 4.000 litros por hectare, dos 12 que tinha antigamente, até 4.000 litros por hectare, cerca disso, nós conseguimos reduzir água e produto, tá? Porque mesmo o que nós percebemos é que não reduzindo a quantidade de água, não se reduzia a quantidade de ingrediente ativo que chegava na planta.
A única coisa que nós estávamos reduzindo eram os desperdícios, era o escorrimento, era a evaporação. Então, a produtividade não alterou em nada, aumentou por causa do número de aumentos de plantas por hectare, as produtividades de citros estouraram, as nossas produtividades de citros estouraram no último ano. Nós tivemos nesse meio tempo o agravante da entrada do greening, né, que elevou o número de pulverizações anuais para cerca de 20 pulverizações anuais, onde nós tínhamos aí cerca de 4 pulverizações anuais para controle dessa doença, que é uma doença muito importante hoje dentro dessa cultura. E se não fosse essa redução, se não fosse essa mudança de consciência do citricultor paulista, hoje provavelmente a citricultura seria inviável no país com aquelas características de pulverização que nós tínhamos antigamente. Então, nós não esperávamos, obviamente, a entrada do greening lá 20 anos atrás, quando nós começamos os trabalhos, mas esses trabalhos se mostraram uma ferramenta extremamente importante para que a citricultura continuasse viável no estado de São Paulo. Com certeza. Hamilton, muito obrigado pela sua participação aqui no JTV1. Tenha um excelente e produtivo dia. Obrigado para você e para os ouvintes também. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, até mais.